pessoal, nós vamos dar início à palestra referente à gravidez na adolescência, que ela foi criada pelos alunos da Faculdade de Kennedy e foi desenvolvida pelo grupo de alunos que é composto pelo Diego da Cruz, Ingrid Teixeira, Carolina Kelly e Maísa Aparecida, e orientada pela professora Shelly Teixeira. Vamos dar início falando sobre a gravidez na adolescência, que ela é considerada hoje em dia um problema de saúde pública. Por quê? Porque ela pauta alguns tipos de riscos que podem ser encontrados por esses familiares, que são os riscos educacional, socioeconômico, social, dentre outros. E a gravidez na adolescência, ela é muito comum em famílias de classe média, baixa e nas famílias de periferia, que são as comunidades. Infelizmente, é o público-alvo dessa gravidez na adolescência, que é o que é mais decorrente de acontecer. A adolescência, nós temos uma definição dela hoje em dia, que é a transição da infância para a vida adulta, que é esse intermediário, por isso que algumas pessoas falam da pré-adolescência. Então, a adolescência ocorre em 3 fases, que é a fase inicial, dos 10 aos 14 anos, a fase intermediária, dos 15 aos 16, e a fase tardia, que é considerada dos 17 aos 20 anos. O que é a gravidez? A gravidez, ela ocorre devido a um período de um crescimento de um ou mais embriões dentro do útero da mulher. E ela acontece devido à relação sexual desprotegida. Como ocorre a gravidez? A gravidez ocorre pela fecundação do óvulo, que foi feito pelo encontro do óvulo com o espermatozoide. Como que ocorre esse encontro? O homem e a mulher estão tendo relação, o homem ele ejacula dentro da mulher e esse espermatozoide entra em contato com o óvulo, que aí acontece a fecundação. Dada essa fecundação, dá origem ao zigoto, que ocorre após várias mitoses, que são divisões celulares. Após esse zigoto formado, ele dá origem ao embrião, que é o nosso feto, que ele fica protegido por uma camada chamada placenta. Essa camada é por onde a mulher consegue alimentar o seu feto, que entrega todos os nutrientes necessários. Aqui nós vamos mostrar para vocês um gráfico referente ao índice de gravidez na adolescência no Brasil do ano de 1980 ao ano de 2020. Então ele é um gráfico atual que foi feita essa contabilidade. Então a gente pode observar a degradação desse nível. Então o que está acontecendo? O nível de adolescentes grávidos no Brasil está decaindo, está abaixando. Outro índice que a gente tem é a taxa de nascimentos a cada 1.000 adolescentes grávidas de 15 a 19 anos. Então, foi feita essa contabilidade para atingir uma porcentagem. O Brasil, do ano de 2005 a 2010, ele atingiu 70,9%, então uma taxa alta. De 2010 a 2015, ele atingiu a taxa de 68,4%. Então, ele caiu, porém, ele ainda não se igualou a alguns países desenvolvidos da América Latina. Fatores que podem contribuir para a ocorrência de gravidez precoce. E o que são esses fatores? São fatores que acabam impactando a vida desses adolescentes, tanto a mulher quanto o homem. Então, é a baixa escolaridade, baixo nível social e econômico, que são cada vez menores as chances desse aumento da sociedade, mas não propiciam a chance da gravidez ocorrer. Então, é conhecimento insuficiente sobre os órgãos femininos e masculinos, que são os órgãos reprodutores, pai ausente ou rejeitado, então famílias que são chefiadas apenas por mulheres. Infelizmente, a mulher tem a tendência a querer ter uma ambição de crescer no mercado de trabalho, então muitas vezes essa família, as crianças não ficam sem esse contato com a família, então fica sem uma possível conversa. Uso de drogas ilícitas, relação sexual sem preservativos, baixa autoestima tanto da mulher quanto do homem, a violência física, psicológica e inclusive a sexual, a ausência de informações sobre sexualidades, e os métodos, que as escolas dão, mas não só as escolas, a família também tem que participar deste momento. Então as pessoas têm que desenvolver essa conversa com a família, a ausência de consultas ginecológicas, a falta de acesso ao serviço público de saúde, porque muitas comunidades têm lá o posto de saúde, mas esse posto de saúde não é feito nenhum tipo de campanha para abranger esses jovens e dar as informações necessárias.
dentre outros fatores. Riscos de gravidez na adolescência. Quais são esses riscos que a gente pode pautar para a mãe? Esses riscos é a falta de preparo para cuidar da criança, porque você não pode depender do seu pai e da sua mãe, porque você iniciou a sua vida já como adulta, então você tem que ter um cuidado maior com a criança. Os riscos nocivos à mãe e ao bebê, que são os riscos do má desenvolvimento fetal e risco também na hora do parto. O aborto forçado ou espontâneo, então o corpo não suporta aquela criança e pode haver o aborto, ou também um aborto forçado, que a gente precisa enfatizar que o aborto ele não é legalizado. Então, esse aborto forçado, o que acontece? Traz riscos por baixas condições do local onde vai desenvolver o aborto e pode levar à fatalidade tanto do feto quanto da mãe. E complicações no parto, baixo peso ao nascer, infecção urinária, prematuridade, dentre outros. Bom, meu nome é Carolina, eu vou dar continuidade à palestra. Você sabia que os métodos contraceptivos, além de evitar a gravidez, previnem doenças sexualmente transmissíveis ou infecções, como sífilis, hepatite, HIV e etc. Existem vários métodos contraceptivos, dentre eles os comportamentais de barreiras, hormonais, uterinos e cirúrgicos. Os tipos de métodos mais conhecidos: o coito interrompido, que consiste em retirar o pênis dentro da vagina períodos antes da ejaculação. O de tabelinha, que é um ciclo hormonal fértil da mulher. Ela realiza a pontagem para evitar a gravidez. Temos a camisinha masculina e feminina. A camisinha feminina, ela é de silicone, colocado dentro da vagina da mulher. A masculina, ela é de látex, colocado por cima do pênis. Temos o diafragma, que é um anel endurecido e borrachado, colocado dentro da vagina, períodos antes, horas antes da relação sexual. Os tipos de métodos mais conhecidos é a pílula, que é a cartelinha que a gente toma os comprimidos via oral. Temos os injetáveis, que é injeção intramuscular. Temos a pílula do dia seguinte, que é em caso de urgência, em caso de suspeita de estupro, para evitar mesmo uma gravidez, ou a falha de algum método. Temos o DIU, que ele é bastante conhecido hoje em dia pelas mulheres, até pelas adolescentes. Temos o DIU de cobre, que ele é sem hormônio, que é o prateado, e temos o Mirena, que ele contém o hormônio e pode ter anestesia ou não, colocado dentro do útero da mulher. Tem a vasectomia realizada pelos homens, que é o corte dos canais deferentes, e a laqueadura realizada pela amarração ou corte das trompas das mulheres. Um pouco sobre a responsabilidade afetiva, que a gente precisa colocar um ponto de que a gravidez na adolescência ela não é uma brincadeira, não só na adolescência como em qualquer grau. Por quê? Ser pai e mãe é uma coisa difícil hoje em dia, porque a gente encontra várias responsabilidades. E a partir da parte que você é um adolescente, que você está aí iniciando a sua vida, você tem que pensar que você vai dar fim à sua adolescência e começar a pensar como adulto. Por quê? Porque você vai criar responsabilidades para aquela criança que está vindo. Você precisa pensar na educação, no futuro da criança, como você vai agir perante a sociedade, como você vai enfrentar os problemas que estão por vir, porque muitas vezes você vai ter o apoio dos seus familiares, outras vezes não. Tem coisas que eles podem te ajudar, tem coisas que só você pode fazer. Então, a gente precisa ter essa responsabilidade afetiva. Não pensar não só no agora, no ato sexual, mas pensar no que aquilo pode trazer pra gente. Não só na parte da gravidez, mas também numa doença, uma infecção. Então, assim, esse ato sexual desprotegido, esse ato sexual iniciado muito cedo, pode trazer várias consequências para nossas vidas futuras. Vamos passar para vocês agora um vídeo com alguns depoimentos de pessoas que passaram por esse período da gravidez e da adolescência em várias faixas etárias diferentes. Agora nós vamos mostrar para vocês alguns depoimentos de pessoas que passaram pela gravidez na adolescência. Então são histórias de vida mesmo, e algumas pessoas quiseram se identificar, outras não. Então nós vamos respeitar
a privacidade dessas pessoas. Nós vamos iniciar agora uma entrevista com uma delas. Gente, agora nós vamos começar a entrevista. Olá, eu gostaria de saber... Oi. Com quantos anos que você ficou grávida? Eu engravidei a primeira vez com 14 anos. Sim. E no caso, como que foi falar para sua família? No caso, eu tentei esconder muito da minha família, mas aí ela mesmo, os pessoal mesmo descobriram pela barriga estar crescendo e tudo assim. Foi muito difícil no caso. Sim. Pela reação deles. E como que foi essa reação? Eles aceitaram? Quais foram as providências que eles tomaram? Sim, no caso, eles não aceitou. E aí eu fiz um aborto, que foi por eles, né? Eles que me indicou fazer o aborto. Sim. E no caso, na época, você entendia sobre o aborto? Foi feito algum esclarecimento? Você teve a oportunidade de falar que não queria? A família aceitou a sua opinião? Não, no caso foi tudo forçado. Eu não sabia como era e eu não queria ter feito, né? Mas aí, no caso, foi tudo forçado pela família. Sim. E como que foi na escola? Na escola até que minha barriga não crescia muito, então eu sempre tentei esconder. Sim. E isso teve algum impacto para você, na sua vida? Sim, teve, porque eu já tive depressão, né, por causa dessa situação. E mudou muito a minha vida isso. Sim. E hoje em dia, você tá com quantos anos? Hoje eu tô com 23. Sim. E no caso, na época, você com 14 anos, você sentiu falta de um esclarecimento maior da família sobre o uso de preservativos, como é que acontecia as coisas, ou você tinha uma relação mais aberta com a sua família? Não, minha relação nunca foi tão aberta assim. Nesse período da minha gravidez não tinha nenhuma, não era de falar as coisas, nem era de conversar também assim comigo. Sim. E hoje em dia você já tem um filho ou não? Sim, eu tenho uma filha de 4 anos. E você engravidou dela com quantos anos? Eu engravidei dela com 18. Sim. E aí, dessa nova gravidez, como que foi a família? Aí, nessa nova gravidez já foi tudo diferente. A família tratou com muito amor e carinho e foi muito diferente. Sim, ok. Muito obrigada pela sua entrevista, tá bom? Nós vamos respeitar todos os dados que você nos deu e assim como a sua privacidade, tá bom? Tá bom, obrigada. Eu que agradeço. Então, pessoal, essa foi uma entrevista, né? Outro relato de vida sobre a gravidez na adolescência, que nem sempre as famílias, elas têm um acompanhamento com as crianças. Por isso que é tão importante essa palestra que a gente está dando hoje. Então, nós vamos seguir com mais alguns depoimentos, tá bom? Oi, gente, meu nome é Tamires, eu tenho 17 anos e eu vim falar sobre gravidez na adolescência. Eu era uma menina que gostava muito de sair, de curtir a vida, desde nova, né? Mas eu estava com uma amiga nesse dia. Aí eu falei, nossa, amiga, meu corpo tá muito diferente. Ela, não, amiga, você tá normal. Eu falei, não tô, amiga. Eu acho que eu tô grávida. Aí ela tomou um susto e falou, meu Deus, amiga, sua mãe vai te matar. Você acabou de fazer 15 anos. Realmente, eu estava muito nova, né? Aí, eu e o pai da minha bebê fizemos o teste. Eu estava estudando ainda, eu estava no primeiro ano do ensino médio. Eu estou ainda, porque eu parei de estudar, né? Aí a gente fizemos o teste, ele ficou todo feliz e eu só chorava, com medo da reação da minha mãe. Enfim, aí certo dia eu tinha que contar pra ela, né, uma hora ou outra. Aí a minha irmã, eu contei pra minha irmã na época tinha 20 anos, hoje ela tem 22. Ela foi lá e chegou pra minha mãe e falou com a minha mãe que eu estava grávida.
Minha mãe a princípio ficou muito desesperada, chorou. Aí meu pai chegou de serviço, a gente conversou, ele achou ruim, ele ficou muito triste, ele ficou uns 2 meses sem conversar comigo, só me cumprimentando, sem conversar nem nada. E minha mãe, até então minha mãe aceitou de boa. Como o pai da minha menina era errado, nessa vida errada e tudo, foi difícil pro meu pai aceitar, mas ele veio aqui em casa, falou com meu pai que eu estava grávida e tudo. Aí ele não trabalhava, né? Minha irmã, como a minha irmã é confeiteira, ela vendia bombom para vender na rua. Aí ele começou a vender para ela, começou a trabalhar, me ajudar com as coisas, mudou de vida, graças a Deus. Hoje minha menina tem 1 ano e 9 meses, o nome dela é Helena. Ela é bênção na minha vida, ela é luz na minha vida. E eu acho que a melhor coisa que aconteceu na minha vida foi ela. Mas eu perdi meus estudos, porque eu passava muito mal, eu tinha bastante enjoo. Aí eu parei de estudar, mas eu pretendo estudar, se Deus quiser, fazer minha faculdade, que eu tanto sonho de veterinária. E meu pré-natal foi tudo tranquilo. Às vezes eu ia até sozinha, mas sempre eu ia com o pai da minha filha, que é meu atual namorado hoje, e com a minha mãe, porque minha mãe sempre queria acompanhar, é a vovó coruja, né? Hoje em dia meu pai aceita super bem, hoje a gente senta e conversa, a gente até ri, porque foi a melhor coisa que aconteceu, foi minha filha na minha vida. A minha gravidez foi sensacional, foi muito boa. Só que a única coisa que me atrapalhou foi a idade, que eu acho que eu tive minha menina muito nova. Mas fora isso, foi tudo bem. Boa noite, meu nome é Isarli Mota Ferreira, tenho 30 anos e eu fui pai aos 18 anos. E na época eu estava no 3º ano do ensino médio, mas acabou que por faltar a escola e tudo, e por causa de trabalho, e também começar a uma vida desregrada, né, bebendo e tudo, eu acabei não concluindo o ensino médio. Fui concluir agora, com 30 anos, fui concluir fazendo o ensejo. A reação da minha família nessa situação foi de surpresa, mas todos me ajudaram, né? Me apoiaram, apesar de já ter, né, meu pai ter me aconselhado bem antes disso acontecer, mas a gente acaba não ouvindo, né? E ocorre essa situação, mas até aí tudo tranquilo. Para minha vida, o impacto que teve essa situação foi ter que trabalhar, né? Não poder fazer uma faculdade, né? Até a situação, né, melhorar. Fiquei parado, né, de estudos e só trabalhando. E para construir uma família começou bem, mas no decorrer que os anos se passaram, a gente acabou se separando e eu fiquei afastado do meu filho por mais ou menos uns 5 anos. Uma perca de um tempo que é insubstituível, não tem como a gente repor esse tempo, né? Recuperar esse tempo perdido. Mas, assim, graças a Deus meu filho me conhece, sabe? Gosta de mim, né? Mas assim, ele tem uma tristeza, né? Por eu não ter convivido com ele durante muito tempo, mas graças a Deus isso vem sendo, né, eliminado da vida dele. E um conselho que eu dou para vocês aí que, né, são jovens e estão iniciando a vida agora, não pular etapas, né? A gente, quando pula as etapas, a gente atrasa o nosso desenvolvimento, o nosso crescimento, tanto mental quanto espiritual. Então, assim, procurem estudar, procurem criar uma estabilidade de vida, tanto financeira como de sabedoria, né? E depois vocês procurem sim, né, se casarem,
né, terem uma família, formar uma família, que é muito importante para a vida de todo ser humano, uma família, né, deixar os descendentes, né, e é isso que eu tenho a dizer a vocês. No mais, boa noite e muito obrigado. Oi, eu me chamo Brenda. Estou aqui para falar a respeito da gravidez da minha filha, Ana Carolina. Ela engravidou em 2019, né? No mês de julho. Eu soube final de agosto. E a primeira coisa que a gente fez foi procurar o posto de saúde para estar fazendo o exame, para ter certeza. E conversei com ela a respeito de quem seria o pai, porque devido à idade, eu não tinha um consentimento que ela teria um namoradinho, né? Ou algum casinho que seja. E foi comprovado, né? Ela fez o exame beta-HCG e deu início ao pré-natal. Graças a Deus, não foi classificado como gravidez de alto risco, nem devido à idade, nem devido a nenhuma alteração no exame, porque não houve. Teve todo o acompanhamento pré-natal, todo o ultrassom, tudo que foi pedido ela fez. Só que com 36 semanas ela teve uma cólica. Uma cólica que ela queixou de dor que não parava. Eu pedi que ela marcasse o tempo, ela falou comigo que tinha ficado 1 minuto apenas sem sentir dor. E eu pedi, né, que ela arrumasse as coisas, a gente foi para o hospital da Santa Casa. Só que, ela estava bem, né, com a gravidez, ela não tinha nada assim fora do normal, a não ser no início, que foram os enjoos, o sono. A princípio, passamos, né, enfrentando algumas desavenças em casa a respeito da família. Alguns familiares não conseguiam aceitar, né, devido à idade dela, por ela ser muito nova. O medo de todo mundo, no caso, ela não suportar a gravidez devido à idade, devido às circunstâncias, né? Ela era muito magrinha. O corpo dela foi desenvolver durante a gravidez. Então, tiveram N preocupações, né? Mas com o tempo todo mundo foi se encaixando, foi se enquadrando e fomos fazendo tudo que estava ao nosso alcance. Mas, a respeito dela, qual a minha aceitação, a aceitação do pai, que no caso, né, a família dela, a casa, ela estava mais segura de si. A gente levou ela na psicóloga do projeto, ela engravidou matando a aula, né? Em vez dela ir para o projeto que ela fazia, ela foi para a casa desse rapazinho, que ela estava na época gostando dele. Para mim, ela disse que ela foi para a casa dele 3 vezes. E já foi o suficiente no caso dela engravidar, né? E a gente tinha toda aquela segurança, porque a minha irmã era uma das professoras do projeto. Então, sempre que ela faltava ou atrasava, minha irmã me contactava: Brenda, a Ana Carolina ainda não chegou, tá tudo bem, ela não vai vir, tá passando mal. E dessas 3 escapadinhas dela, houve um equívoco que a gente não teve, né? Uma falha de comunicação, não consegui comunicar, nem minha irmã me mandou nada. Então, até então a gente nem sabia disso, só fomos saber depois da gravidez mesmo. E o que foi conversado com ela após a gravidez é a respeito, né, do acompanhamento, que nesse projeto mesmo tem a psicóloga, tem assistente social. Então a gente teve um acompanhamento bacana. As meninas ficaram preocupadas devido à idade dela, devido à aceitação da família, devido ao psicológico dela, porque, é uma mudança muito drástica na vida de qualquer mulher. Quem dirá uma adolescente, uma pré-adolescente entrando, né, na juventude ali. Então, ela teve, né, esse acompanhamento. E, graças a Deus, ajudou muito dela
erguer a cabeça e seguir em frente com a gravidez. E ela estava feliz, estava satisfeita, estava, né, correndo atrás para poder ter as coisinhas do bebê dela, conseguiu tudo, arrumou o quartinho, pintou o quarto. Eu tenho um salão de beleza, ela me ajudava no salão, lavava o cabelo, tirava um esmalte, nada nem que fosse de esforço físico, mas que ajudou ela nessa trajetória, né, de estar conseguindo conquistar as coisinhas do bebê. O bebê dela era menino, se chamava João Pedro. O pai também eu contactei, também era um jovem, tinha 14 anos, conversei com o pai, com a mãe, com os responsáveis dele, né? Tive um apoio, né, ainda mais da parte do pai, que esteve com a gente, ajudou nos ultrassons e no guarda-roupa para o bebê. Mas resumindo, quando ela estava com 36 semanas, ela teve essa cólica que eu comecei a contar aí. E como a dor dela era constante, eu levei ela para o hospital da Santa Casa, para a maternidade Santa Casa. Chegando lá, bem no 13º andar, que é o andar das gestantes, uma das pessoas que estavam na recepção observou que ela estava tendo um sangramento. E falou: Brenda, você viu que a Ana Carolina estava sangrando? De imediato, a atendente pediu que ela fosse até a porta para ver, né, esse sangramento, e pediu que ela entrasse urgente. Ela entrou, as meninas já olharam o batimento, o João Pedro estava sem batimento, já correram com ela para a sala de cirurgia, fizeram nela a cesariana e logo em seguida contactaram realmente o óbito do João Pedro, devido a um descolamento de placenta. O descolamento dela foi de 70%. Foi muito grande. A médica, né, eu acompanhei a todo momento e ela mostrou. E infelizmente meu neto foi a óbito no dia 12 de março de 2020. E nisso fizeram o procedimento nela, né, que estava fechando, e eu nem conversei com ela a respeito do que havia acontecido, pedi que ela fizesse uma oração para o filho dela, que nós somos cristãs. E ela nem assim fez, tristinha, cabisbaixa, porque ela desejava muito o João, né? A família toda estava na espera dele. Mas Deus sabe de todas as coisas. Só que logo em seguida, ela teve um sangramento. E aí, nesse sangramento, os médicos tentaram conter, não conseguiram. Tiveram que dar sangue compatível, sangue não compatível. E para não perder a vida dela, eles conseguiram controlar um pouco a hemorragia e tiveram que retirar o útero. Logo em seguida, eles encaminharam e entubaram ela, né? Que tinha conseguido retirar o útero, sedaram, entubaram e mandaram ela para o CTI. No CTI, ela teve uma parada cardíaca e ficou com nível máximo de medicamentos. Os médicos fizeram o que eles puderam, né? Sempre o tempo todo contactando comigo, com o pai, que ficamos lá o tempo todo. E falando: olha, mãezinha, se fosse qualquer outra pessoa mais de idade, nós já teríamos desligado os aparelhos, porque o corpo dela está em choque devido, né, ao sangue que foi recebido, todo o procedimento que nós tivemos que fazer, o corpo dela está em choque. É como se fosse uma infecção generalizada, porém sem infecção, né? O corpo estava lutando contra aquilo que tinha chegado de diferente. Mas falaram que devido à idade dela, eles iriam continuar mantendo os medicamentos e já estava no nível máximo. Mas no dia 13, que deu na quinta-feira, né, 13 de março de 2020, ela também foi a óbito. Em um dos procedimentos dos médicos, eles foram fazer uma ultrassom para ver se estava tendo mais algum sangramento, porque devido aos medicamentos ela não estava tendo reação nenhuma. E aí ela foi a óbito também no dia 13, às 19 horas. E estamos aqui, né, pedindo a Deus força para poder manter a gente de pé
porque a vida tá aí. O vazio continua, mas o que eu tenho para falar é que jovens, tomem cuidado, escutem suas mães, se previnam, porque não é só a gravidez, tem doenças, tem vários outros procedimentos que pode talvez até mesmo tirar a sua vida. Então, se cuidem, se previnam. Em primeiro lugar. Após assistir o vídeo, podemos perceber que várias pessoas tiveram sim um final dito como feliz, porque conseguiram se restabelecer perante a sociedade, mas outras pessoas não, porque isso pode colocar no futuro mais tardio as coisas que vocês visam hoje para vocês. Por quê? Porque essas são coisas assim que têm impacto direto. Então, a gravidez na adolescência é algo sério, precisa ser um assunto com um diálogo maior entre as pessoas, familiares, escola, entre os amigos, para esclarecer dúvidas. Se vocês têm o costume de falar com suas amigas, com seus amigos, fiquei com tal pessoa, por que não ter esse assunto, mas de uma forma de conscientizar? Vamos tomar cuidado, porque usando a camisinha a gente pode evitar a gravidez, a gente pode evitar as infecções sexualmente transmissíveis, porque esclarecendo essas dúvidas, a gente consegue evitar essa gravidez. Então, se for preciso, marque consulta no posto de saúde com o enfermeiro, com o ginecologista, porque é algo que pode mudar vidas e trazer menos impacto. Então, a gente consegue prevenir com antecedência esse acontecimento. Então, essa prevenção precisa ser feita. Não só aqui dentro da escola, mas a gente pode ajudar os amigos na rua, os familiares dentro de casa, esclarecer. Você não tem costume de ter esse diálogo com seu pai e sua mãe? Começa a perguntar se eles sabem, traz uma notícia, traz um vídeo, traz algo que possa criar esse vínculo, que é muito importante para todos nós. Essas são as nossas referências.